Boa tarde, meus caros. Sejam muito bem-vindos. Aqui com o João Malheiros. Se vocês estiverem me vendo bem, se vocês estiverem conseguindo também me ouvir bem, me mandem um joinha aí, por favor. A internet tá boa? Gabriel Sade, Letícia, Rodrigo entrando. Assim que o João entrar, a gente dá início aqui. A chamada tá ok? Boa. Confio que essa live será muito boa. Ah, o professor João já entrou aí. Tá conectando aqui. Olá, João, tudo bom? Boa tarde, Augusto, como é que tá? É uma alegria tê-lo aqui. Primeiramente, obrigado aí pela atenção. A minha chamada aqui tá ok? Tá muito bem, para mim tá perfeita. Ah, que ótimo, que ótimo. Você tá me vendo bem também, não? Também tá ótimo. E se a chamada tiver boa aí para quem estiver assistindo, vocês mandem aí um joinha. Mas, João, primeiramente, muito obrigado. É uma alegria, um prazer tê-lo aqui. Você é uma referência, um professor para mim em educação. Só me apresentando brevemente, e o objetivo dessa live é ouvi-lo. Estou bastante curioso até como é que você chegou a mim. Você sabe, eu estou ainda meio... ainda nem saber como é que você chegou a mim. Estou curioso. Vamos dizer que conhecemos várias pessoas em comum, e aí é natural que eu te conheça. É mais ou menos assim. Entendi. Eu sou estudante de medicina da UFG, então academicamente com a visão geral. Depois fui estudar administração de empresas na FGV, mas sempre tive um interesse muito maior pelo estudo autodidata, um interesse grande por desenvolvimento humano, educação, psicologia, etc. Então hoje em dia meu principal trabalho aqui tem a ver com educação, focado ali em universitários, vestibulandos e recém-formados. Já fiz lives aqui com o Thomas Juliano, com o Rafael Nogueira, com o professor Rodrigo Gurgel, com o Álvaro Siviero, e é natural que em meio a essas pessoas eu já te conhecesse. Assisti também o curso Senhor na Brasil Paralelo, então é um prazer tê-lo aqui. Acho que o senhor entende, né? São sempre pessoas ali que estão sempre muito unidas. Exatamente. No fundo vai formando uma rede, sem perceber, no Brasil todo, pessoas do bem que querem, no fundo, ajudar muita gente por meio da educação. No fundo é isso. Sim, sim. E o objetivo aqui dessa live é ouvi-lo, né? Especialmente a sua história como educador. Já adiantando aqui, o João Malheiros é diretor do Colégio Porto Real, é doutor em educação pela UFRJ, é uma pessoa com grande conhecimento. Então a ideia aqui é ouvir a sua trajetória, e tem também algumas perguntas depois que acho que será interessante ouvi-lo sobre isso. Então fica super à vontade para se apresentar e contar. Enfim, eu acho que mais que me apresentar, eu acho que se eu contar a minha história, já estou me apresentando longamente. Sim. Sim. Não é verdade? Então, eu acho que isso que você está me pedindo, eu nunca fiz na minha vida. Então, vai ser até engraçado, né? Eu falar de mim, né? Uma coisa assim meio gozada, concorda comigo? Não é como uma coisa o senhor muito quiser, comum. no seu tempo. Para mim aqui está sendo um prazer ouvir. Então, mas eu estava pensando hoje, assim, quando eu acordei de manhã, falei, como é que eu vou abordar, né, esse meu itinerário na vida educativa e tal, como é que eu vou... Eu falei, poxa, é um pouco constrangedor, por um lado, né, porque você ficar falando de você, né, assim, parece um pouco narcisismo na minha parte, né. Mas depois não, mas o convite foi meu, então assim, para quem está assistindo, eu que pedi, então o senhor está atendendo ao convite. E depois eu também, para driblar talvez esse pequeno escrúpulo, eu pensei assim, mas peraí, mas eu acho que se a gente passa experiências positivas e negativas para outras pessoas que estão vindo atrás, né, vão aproveitar, vão se enriquecer. A gente tem que passar experiência, chega uma idade na vida, não é que eu me considero muito velho, mas eu acho que já está na idade de a gente passar experiência para os mais novos, para que não cometam os mesmos erros e acertem mais na vida. Então, acho que só por essa ideia
me dá um pouco de consolo, assim, vou ficar à vontade. Então, vou falar com essa intenção no coração, entendeu? Assim eu fico mais Sim. tranquilo, né? E qualquer problema de vaidade, de orgulho que pudesse entrar nessa live, ela já fica imunizada Vai dar por tudo esse certo. pensamento. E claro que o convite que foi meu. Eu te mandei mensagem, falei que eu adoraria ouvir a sua história e sempre é muito bom também para as outras pessoas, então quanto a isso será Exatamente. um prazer mesmo ouvi-lo. E antes de eu começar então, a narrar um pouco a minha vida, eu gostaria também que as pessoas soubessem o seguinte, né? Quando você faz isso, você vai perceber, isso é muito didático, hein? Atenção que eu vou falar agora, que de fato, se você é uma pessoa do bem, uma pessoa reta, você começa a perceber com o passar dos anos que há um projeto de Deus para você, há um plano a descobri-lo e a realizá-lo. Isso, obviamente, não é assim, de uma vez para sempre, assim, não. É um filme que tem vários capítulos, tem vários atos, né? Então, eu fui percebendo isso ao longo da minha vida, como a minha vida ia se encaixando perfeitamente. E hoje eu olho para trás assim e falo, caramba, eu jamais seria capaz de fazer esse roteiro desse filme. Então, é muito interessante essa experiência, você contar para as outras pessoas a tua história e perceber que, de fato, alguém projetou isso para você. Eu não fui, sabe? Então, se a gente consegue passar essa experiência hoje, também, de alguma maneira, vai ajudar muitas pessoas, né, a estarem atentas mais aí a esses indicadores, a esses sinalizadores, né, que Deus vai colocando na vida de todas as pessoas. Às vezes as pessoas não percebem isso, né? Eu acho que esse é o grande problema do momento. As pessoas hoje estão um pouco offline, né? Estão um pouco, enfim, muito materializadas num corpo e espírito muito chão, assim, não conseguem transcender. Então é óbvio que uma pessoa que está sem essa comunicação com o transcendente tem mais dificuldade de perceber os sinais, até porque nem sabe que existe isso. Então, para quem está me ouvindo agora, saiba que existe sim um projeto para a sua vida, um quebra-cabeças que você tem que ir montando ao longo da vida, e na medida que você vai montando, você vai ficando cada vez mais realizado, mais feliz, como eu me sinto hoje. Assim, cada vez que passa o tempo, eu falo, caramba, que coisa bonita a minha vida, caramba, cara que bolou isso é muito, muito legal comigo, sabe? Vai tendo essa sensação assim de que, caramba, então, a primeira vez que eu vou poder falar assim no Instagram sobre esse meu quebra-cabeça, para mim também é um grande momento de alegria, de felicidade. Caramba, vou poder transmitir essa minha experiência pessoal. Dá para entender, Augusto? Sim, total. Então, e também sempre quando eu penso nesse tema, ainda gosto também de pensar a seguinte questão, né? Isso aqui são os preâmbulos, né? Eu gosto de fazer esses preâmbulos sempre para esquentando o nosso público. Eu também gosto de pensar assim, tá bom, eu consegui encontrar esse meu percurso, esse meu itinerário cedo, já vou dizer como, eu consigo perceber que há de fato um roteiro de cinema que alguém fez para mim e que eu sou um ator dentro desse filme. Mas eu percebo que muita gente também descobre o seu caminho, o seu itinerário, mas depois desiste. É um grande dilema do ser humano, né? Como é que esse fulano, de repente, separa da família? Como é que esse fulano, de repente, larga tudo e fica perdido, né? A gente vê muitos casos hoje em dia disso, né? Pessoas que tinham um projeto de vida, estavam entusiasmados, estavam felizes, e de repente, de uma hora para outra, do nada, muda tudo. Peraí, o que aconteceu? Então, isso é um caso, é um fato também muito interessante de refletir. Eu também, às vezes, eu não tenho as respostas para isso. Por que acontece com umas pessoas e para outras não? Qual é o mistério? Então, há de fato, por trás de cada vida, um grande mistério a decifrar. O que foi? Foi a família que ele teve? Foi a educação que ele teve? Foi o temperamento dele? Foi a influência dos amigos? Foi a cultura dele? Foi a vida religiosa dele? O que foi? Então, eu não tenho resposta para isso, viu, Augusto? Não tenho mesmo. Eu sei que muita gente tinha projetos de vida que depois foram destruídos. De repente, as torres gêmeas caíram e a pessoa começa uma vida nova com 60 anos. O que é isso? Então, alguma coisa está estranha nessas vidas. Então, espero que não aconteça nunca com você e nem comigo.
tá? Todos nós somos vulneráveis, temos que ter essa consciência, mas, obviamente, né, eu pretendo seguir esse meu itinerário cada vez com mais paixão, com mais felicidade, com mais realização. Então, quem é João Mailheiro? Olha, a minha história, eu estava pensando por onde começar, né? Então, alguns momentos eu vou dar umas puladas, né? Senão, o nosso tempo também não nos deixaria, né? Nós temos 1 hora do Instagram, senão ele nos poda, né? Infelizmente é assim, né? Sim. Então, eu fiz aqui umas pinceladas interessantes, mas primeiro, obviamente, quero que todo mundo saiba que eu nasci em Lisboa, Portugal, uma família espetacular. Eu tinha 5 irmãos, éramos 6 filhos de um casal maravilhoso. O meu pai era um economista e professor universitário em Lisboa, muito bem sucedido na carreira pública. Ele era em Portugal, para quem possa assim querer entender, o chefe da reforma agrária de Portugal inteiro. Olha, um cargo hiper importante, né? Eu que distribuía as terras, as fazendas, né? As plantações. Era um cargo assim, tem, obviamente técnico, ele foi subindo na carreira e tal, mas a gente teve sempre uma vida muito confortável em Portugal, morava numa boa casa, num bom bairro, tinha vários amigos, etc. Né? E muito bem, então dentro desse conforto todo e toda essa educação requintada que eu tive, evidentemente, né? Com muitas experiências positivas de viagem, né? De fim de estudos em vários lugares. Lá na Europa, você sabe que lá tudo é perto, né? Você vai na Espanha no fim de semana e volta. Você vai na França, em 5 horas você já está lá. Então, lá é tudo muito fácil, né? A gente viaja muito pela Europa, então isso tudo vai enriquecendo também a tua cultura, a tua visão do mundo e tudo mais. Isso facilita bastante uma pessoa a se encontrar, evidentemente. Portanto, eu tinha uma vida muito arregalada, né? Sempre fui um jovem bastante centrado, evidentemente, mas nunca fui um homem assim muito religioso, não era um homem muito também preocupado com o outro, era um boyzinho de Lisboa, como eu gosto de me chamar. Eu já tinha motinha com 10 anos de idade, sabe? Ficava andando de moto pela cidade, fumava às escondidas da minha mãe desde os 10 anos de idade, acredite. Naquela época, os jovens fumavam muito cedo, né? Era uma coisa interessante, né? Hoje seria impossível entender um moleque de 10 anos fumando, né? Mas enfim, então eu fumava desde 10 anos, comecei a namorar com 12 anos, né? A namorar firme, né? Era tudo muito mais precoce naquela época, né? E evidentemente eu tinha uma vida muito arregalada, como eu dizia. Então que quando eu fiz 13 anos, depois dos 13 anos, aí tive então um grande terremoto. Então é que a minha vida começa assim, a minha vida educacional começa com 13 anos, acreditem. Olha só que coisa, um amigo meu me chama para rezar um terço na casa dele, à noite, no inverno, em dezembro, né, que lá é um frio desgraçado em Portugal, e obviamente eu não quis ir, né? Eu falei, que isso, eu não sou desses caras aí religiosos, né? O meu irmão mais velho eu não. Eu sou um cara mais assim, na minha e tal. Mas a minha mãe fez uma pressão tão grande, porque ela ficou com tanta pena daquele menino que foi lá me chamar à noite em casa, que quase que me chutou para ir, né? E aí eu fui lá, sabe quando você não sabia nem rezar? Eu não sabia nem rezar, assim, Ave Maria e tal. Tinha uma total indiferença para esse tipo de tema. Mas quando eu entro nessa casa desse meu colega, estou vendo a cena, sabe o que é você ver uns 15 garotos, assim, da minha idade, 14, 15 anos, vai? Na verdade eu tinha 13, então 13 a 15 anos, todo mundo rezando assim num jardim, andando. Eu achei tudo super estranho, assim, caraca, os caras rezando à noite. O que está acontecendo, jardim, né? Frio ali, eu estava ali, falei, cara, mas eu achei engraçado, falei, metade eu já conhecia que estava ali, era o melhor aluno do colégio, era o que jogava melhor futebol, era o que tinha uma moto espetacular, uma Gilera italiana, que eu adorava aquela moto, enfim, coisas bobas, mas eu comecei assim, por esses aspectos externos, eu fui bem aceito, assim, no ambiente, né? Fiquei lá no meu canto, aprendendo a rezar, e naquele meu terço, acredite em mim, eu tive um barato sobrenatural, que eu não sei explicar o que foi, sinceramente não sei, mas eu tive um encantamento com a religião, assim, como se de repente eu tivesse recebido uma iluminação que, você vai assim, pô, esse pessoal aqui tá certo, e os meus 30 amigos que estão lá na rua fumando às escondidas dos pais, como eu,
que são manés, eles é que são furados. Esses caras não valiam a pena muito, né? Sabe? Então eu tive essa percepção. Olha que coisa incrível, né? Tanto foi que no dia seguinte eu quis voltar a rezar esse terço por conta própria. Olha que engraçado. Eu cheguei para minha mãe, estou indo lá agora na casa do Luiz Navega, lá, eu lembro do cara perfeitamente, você até dizer o número da rua e o telefone. Uma coisa dessas coisas de memórias, meio misteriosas também, né? Vou lá na casa do Luiz Navega rezar o terço, viu? Daqui a pouco eu volto e minha mãe toda feliz. Ah, muito bom, filho, vai lá e tal. E a partir daquele segundo dia, sabe o que aconteceu? Os meus 30 amigos da rua me seguiram. Me seguiram de bicicleta para ver onde eu ia. E quando me viram rezando o terço lá no jardim, o que eles fizeram? Ficaram me xingando, ficaram o João é viado, o João é padreco, o João é isso e aquilo. E aí, sabe, aí que eu sou um colérico, né, desde cedo. Eu fui também. Lá e fui lá enfrentar toda aquela cambada lá, e falei, vocês são todos uns merdas, desculpa a palavra, né, vocês podem ir embora, que eu estou muito feliz aqui nesse cantinho aqui, vou ficar rezando o terço, depois a gente se encontra e tal. Eu dei um chega para lá naquela cambada toda, e ali eu me defini como um ser humano. Esse é o primeiro passo da minha existência consciente. Então, você entender que tem um momento histórico concreto, né? E ali eu quis me formar. Olha o que eu quis. Eu preciso aprender sobre religião. Então, foi o meu primeiro passo. Fui lá, né, num centro cultural que havia lá, chamava Clube Shannon, em Lisboa, que existe até hoje. Estive lá visitando até há pouco tempo, recordando, matando saudades e tal, de todos aqueles anos dourados. E eu comecei a ter um curso de doutrina católica que eu precisava entender a minha religião, precisava entender a fé, precisava, lá com 13, 14 anos, olha que engraçado. Bom, e a partir desse momento eu comecei a fazer um retiro, comecei depois a rezar com mais assiduidade, comecei a ir à missa mais vezes, tive todo um processo de conversão, vamos dizer assim, religioso mesmo, mas nada de especial. Obviamente eu não queria ser um padre, não queria ser um monge, nada disso. Eu me via sempre um homem do mundo, gostava muito de moto, de namorar, essas coisas assim. Muito bem, o fato é que teve uma revolução lá em Portugal, né? Não sei se você já estudou sobre isso, né? No ano 74 teve a Revolução dos Cravos. Salazar cai, entra os comunistas, muito bem, você lembra. E aí, obviamente, né, o meu pai, que trabalhava para o governo de Salazar há anos, e era o homem das terras do país, era o cara mais cobiçado pelos comunistas. Então quiseram prender meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai fugiu para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde eu estou. E falou assim mesmo, filhos, vocês vão depois, eu estou indo amanhã. Assim, sabe? A gente tinha 3 casas de campo, vários carros, tinha muitos bens, uma vida muito confortável. Sabe que você, de repente, ter que se desfazer de tudo assim, em pouco tempo, e ir para o Brasil com uma mão na frente, outra atrás, sem... Meu pai não conhecia nada, não tinha emprego, não tinha nada, tinha dinheiro, tudo bem, mas depois o dinheiro acabou, né? Então, foi uma coisa muito forte para meu pai, uma coisa muito dura, porque sabe que é uma pessoa que tem toda uma vida estabilizada, 6 filhos, tudo bom e do melhor, e de repente se perder tudo, assim, cai tudo, assim. Então, foi uma experiência muito traumática. Sim. E eu, como era um garoto de 14 anos, eu não estava assim, nem aí, eu estava adorando. Pô, que legal, Rio de Janeiro, meu sonho, eu vou no Maracanã, que demais, eu vou poder jogar bola em Copacabana, na praia todo dia. A gente morou na frente da praia, lá na Atlântica, do Vivier, né, aquela rua lá que tem lá em Copacabana. E a gente foi, enfim, veio uns meses depois que o meu pai, mas veio e começou uma vida nova no Rio de Janeiro, tá? Perdi todos os meus amigos, todos os meus bens, tudo que eu tinha, todos os meus projetos, tudo fui para água abaixo. Então aqui vem um momento importantíssimo do meu relato. Sabe, essas mudanças, se está dentro do itinerário do Criador, se está dentro do roteiro que ele projetou para você, tinha uma lógica. Tinha uma lógica. O que isso me ajudou? A amadurecer muito. Eu acho que eu amadureci nessa mudança de país e perder tudo que eu tinha, 3 anos precocemente. Eu tinha na época 14 anos, eu comecei a me sentir como de 17 anos. Hoje é tudo ao contrário, né? Hoje o garoto tem 14 e a gente vê que tem 11, que tem 10. Tá tudo ao contrário, né? Naquela época, então, eu dei uma amadurecida muito rápida, a tal ponto que eu comecei a ter inquietações educacionais já nessa época, você acredita?
eu fazer alguma coisa por educação, eu me sinto professor, o que eu posso fazer? Aí me convidaram, sabe, para fazer o quê? Acredita? Dar aula de catequese no Morro Santa Marta, ó, Dona Marta, aqui em Botafogo. Você conhece o Rio de Janeiro? Você é do Rio? Não sei de onde você é. Não, sou de Goiânia. Goiânia. Mas eu conheço o Rio, não. Não conhece, então. Enfim, Botafogo é um bairro nobre, maravilhoso e tal, e tem um super favelão lá, bem conhecido e tudo, né? Mas bem grande, assim. Então eu fui dar catequese no meio do morro. Na época era menos perigoso do que hoje. Hoje eu jamais iria. Lá tem tiroteio todo dia, essas coisas. Mas eu comecei a dar catequese com 14 anos, você acredita? Que legal. E eu fiquei encantado com o meu potencial. Falei, caramba, a molecada adora as minhas aulas. A molecada, quando eu chegava, descia do morro, assim, um monte de moleque descendo do morro. Imagina um monte de moleque descendo, e eu lá na praça principal, com o catecismo, jogava e dava aula para eles e tal. Eles adoravam as minhas aulas. Falei, caramba, eu tenho muita facilidade para comunicar. Eu comecei a me encontrar como educador, mas ainda é muito criança, beleza? Muito bem. O fato é que comecei a avançar um pouco mais na vida e eu pensei, bom, o que eu vou fazer na vida de faculdade? Eu achava que ia ser economia. Por quê? Porque meu pai era economista, eu admirava muito o meu pai. Então eu falei assim, não, acho que eu vou ser economista. Pai, estou pensando em fazer economia. Aí meu pai falou assim, você jamais vai ser economista. Como assim, pai? Não, você não tem saco de ficar estudando teoria econômica, você não é um cara de teorias. Você é um cara da vida prática, da ação, da bola, da expulsão. Meu pai era muito perspicaz, né? Ele falou assim, ó, toma esse livro aqui, me deu um livro, chamava assim, O Ser Humano nas Empresas. O Ser Humano nas Empresas. Eu tenho esse livro até hoje guardado com dedicatória dele, porque foi um marco, outro momento marco, a gente tem vários marcos na vida. Então, ele me deu esse livro, eu li, e eu falei, caraca, meu pai tem toda a razão, eu sou um administrador de empresas. Eu sou um cara para administrar grandes empreendimentos, grandes negócios, eu tenho jeito para isso e tenho feeling para pessoas. Eu tenho um olhar clínico. Eu olho para uma pessoa, em 10 segundos eu sei como é que o cara é, temperamento, gosto, tendências. E quem fez tutoria comigo agora nesses últimos tempos, eu fiz várias tutorias aqui nessa época do confinamento, todos ficam muito impressionados como eu consigo descobrir tudo sem saber nada deles. É uma coisa, é tipo um dom que Deus me deu assim, para perceber como essas pessoas estão por dentro. Eu tenho esse dom, eu reconheço. Então, o que aconteceu? Eu fui, falei, pai, eu quero ir para São Paulo conhecer a USP, Universidade de São Paulo, porque aqui esse livro diz a melhor faculdade de administração de empresas é a USP. Eu estava no primeiro ano de ensino médio, tá? Com 15 anos. E meu pai riu da minha cara assim, você entrar na USP, maluco, você não estuda nada, você é um vagabundo, só joga bola. Meu pai era muito duro, né? Então, ele falou assim, olha, você pode ir à vontade, vai lá conhecer a USP, mas diga uma coisa, lá é hiper difícil de passar, você não vai passar nunca. Tu vai passar aí na Fazolé, você vai passar aí, sabe, essa faculdade particular e tal. Então, eu falei, pai, mas deixa eu ir lá conhecer. Então, eu fui com 2 amigos e adorei a USP. Você já foi na USP alguma vez, Augusto? Já fui sim. Aquele campus é uma coisa incrível, né? Eu acho que do ponto de vista assim, de estrutura, não tem outra igual no Brasil, né? É uma coisa incrível. É muito grande. E tem um clube maravilhoso esportivo, eu era muito esportista. Quando eu vi 10 quadras de tênis, quando vi um velódromo, quando vi um ginásio com 15 quadras cobertas, caraca, foi um Pan-Americano, exatamente, nos anos 60, aquilo foi um local dos Jogos Pan-Americanos. Então, era um lugar muito bom. Aí eu falei, caramba, é aqui que eu tenho que passar, é aqui que eu tenho que vir. Aí voltei para Rio de Janeiro, pai, tá decidido, eu vou fazer a USP, eu vou fazer administração de empresas, porque eu quero ser um homem de negócio e papapi. Aí meu pai falou, você não vai passar nunca, mas muito bem. E eu falei, tem mais, pai, tem uma coisa importantíssima, eu quero mudar de colégio. Eu estudava num colégio aqui no Rio de Janeiro, que chama Anglo-Americano, que era, não é dos mais fortes, evidentemente, era um colégio que você não estudava nada e tirava 10 em tudo. Então, era o que eu queria, eu jogar bola todo dia na praia e não ter que estudar nada para passar de ano. Então, era o meu sonho, mas eu estava com total consciência que aquilo era uma enganação. Então, eu cheguei para o meu pai e falei, quero ir para o Santo Agostinho, aqui do Rio de Janeiro, que é lá no Leblon, um bairro nobre, melhor colégio da cidade e tal. Aí, depois de muitas negociações, meu pai conseguiu lá uma vaga, né, milagrosa, e finalmente, então, eu passei para o 2º ano de ensino médio no Colégio Santo Agostinho. E, cara, de fato, eu me ferrei totalmente em todas as matérias, eu não sabia nada,
foi assim, mais um momento de maturidade. Então, repare, eu sempre vou mostrando momentos em que o nosso roteirista ia me colocando em situações de desafio para que eu pudesse amadurecer na vida. E eu sempre me sentia mais precoce ainda, cada vez mais precoce. Imagina você ir para São Paulo sozinho com 17 anos, você iria? Hoje muita gente não iria, teria medo, teria segurança. Difícil, difícil, né? Não você conhecia ninguém e tal. O fato é que eu passei lá no Santo Agostinho, passei o ensino médio e fui fazer o tal do vestibular lá e passei na USP. Que legal. Né? Então, foi uma super alegria. Caraca, eu nunca ia imaginar que eu iria conseguir passar. Eu até passei bem, assim, não fui dos primeiros, fiquei lá no meião, mas muito feliz. E a partir dali, com 18 anos na USP, 17 anos na USP, eu falei assim, bom, agora eu preciso trabalhar, preciso me sustentar, né? Porque meu pai não pode ficar pagando tudo aqui, eu não quero ser um parasita. E o que é que eu fiz, cara? Sabe o que eu fiz esse trabalho? Atenção, outro momento histórico onde o educador João Malheiro começou a aparecer. Eu fui trabalhar numa escola como tutor de alunos. Legal. Eu fazia a organização de estudos dos alunos. Eu fazia como o cara tinha que se organizar em casa depois da escola, como ele tinha que estudar, técnicas de estudo. Eu comecei a ensinar a estudar, comecei a ensinar a se organizar. Então, com 17, agora já tinha 18 anos. Foi no 14 de fevereiro de 1980, eu guardo essa data, assim, um momento histórico, que eu comecei a trabalhar oficialmente, ganhando dinheiro e tal. 14 de fevereiro de 1980. Comecei a ter ali uma experiência de educador e eu era, cara, super bem sucedido. As pessoas adoravam a minha tutoria. Eu já faço tutoria desde os 18 anos. Sabe? Tá com experiência. É uma experiência impressionante, assim, né? Muito bem, o fato é que não só fazia tutoria, daí comecei a fazer acampamento de férias, sabe aquele animador de acampamentos? Que faz muitos jogos noturnos, aquele garoto que sabe organizar campeonatos, que sabe organizar Olimpíadas, que sabe organizar viagens para a Europa, viagens para a América do Sul. Eu era um organizador de eventos com tutoria e adorando estar com a molecada, assim, né? As pessoas também gostavam da minha alegria, da minha comunicação, da minha aventura. Comecei a fazer muitas excursões também. Uma das minhas paixões dominantes é acampamento, sabe? De subir em montanha, Agulhas Negras, Pico dos Marins, Pedra do Sino, Marins. Que legal. Tem outra ali no interior. Enfim, muitos acampamentos, excursões, Pedra do Sino e tem Pico do Açu em Petrópolis. Em Friburgo, todos os picos eu subi aqui do Rio de Janeiro, então isso também foi me dando assim o quê? Maturidade, virilidade, masculinidade, fortaleza, riqueza, isso tudo que eu tanto vendo nas minhas lives é tudo fruto da minha própria experiência pessoal. Quero que as pessoas percebam que para ser um bom educador, o cara tem que ter também um pouco de torque, o cara tem que ter um pouco de assertividade, tem que ter um pouco de, sabe, de enfrentar desafios, como é enfrentar um menino, como é enfrentar uma mãe, um pai, um colégio, tudo isso exige muita fortaleza. Um educador, ele tem que ter umas virtudes básicas de vencer as dificuldades. Ontem, não sei se você já ouviu falar desse curso que eu dei aí no Instagram não, mas que eu divulguei no Instagram, o tal do percurso. Ontem foi a última aula do meu curso. São 7 encontros, ontem foi o 7º encontro ontem à noite, e a última aula era justamente sobre a resiliência. Nossa, como eu falei com paixão sobre a resiliência, porque efetivamente, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom educador, você precisa de muita resiliência, muitíssima resiliência. Você não pode desanimar nunca, não pode desistir nunca. Você tem que ter sempre uma garra imensa para vencer dificuldades, para descobrir uma brecha para entrar naquele garoto. Sempre tem uma brecha para entrar em qualquer garoto. Sempre você consegue vencer dificuldades com qualquer pessoa, desde que você tenha muita fé e muita garra. Entendeu para entender? Então, isso tudo vai sendo construído desde os 18 anos. Então, durante a faculdade inteira, eu comecei a trabalhar nesse local e fui muito feliz. E eu falei, não, eu sou um educador nato. Todo mundo gosta das minhas palestras. Sabe, palestras assim, já fazia em PowerPoint na época, um PowerPoint diferente que é hoje, evidentemente, eram transparências, né? Mas eu usava recursos, eu tinha uma boa comunicação, as pessoas gostavam das minhas palestras, e dava palestra para pais também dessa escola, e um garoto de 22 anos dando palestra para 200 pais, e as pessoas adoravam. Eu falei, caramba, não é que eu tenho jeito desse negócio mesmo? Você vai se reencontrando cada vez mais. Caramba, eu tenho jeito desse negócio aqui. Muito bem, o fato é que acabei a faculdade, e agora o grande dilema, o que é que eu faço?
eu adoro ser educador, mas eu também adoro ganhar dinheiro. Né? Então, eu falei, pô, acho que eu vou começar a ganhar dinheiro. Pensei assim, vou ganhar dinheiro, vou amadurecer mais profissionalmente, já que eu fiz FEA USP. Você sabe que um cara que faz a Faculdade de Economia e Administração da USP, FEA USP, FEA, Faculdade de Economia e Administração, o cara sai de lá querendo ser CEO da Johnson Johnson, da Nestlé, na época era da Kodak, da Volkswagen, da GM, da Ford, eram multinacionais que iam lá e te pegavam na formatura e você tinha emprego garantido, era assim mesmo. Né? Na época você era um bonzão, o cara que se formava na USP, a administração do emprego, o cara tinha emprego e era um homem bem sucedido, com certeza ia ter dinheiro mesmo. Por isso que a gente queria ir para lá. Então, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive uma oportunidade única. Chegou para mim, Gabriel, foi na minha faculdade, um empresário da construção civil, um judeu, Boris Sajimur, não sei se ele está me ouvindo agora, mas enfim, ele falou, João, ouvi falar de você, você é um empreendedor, você é um cara animado, você não quer ir trabalhar com a minha mulher? Ela quer montar uma fábrica de chocolate, de trufas de chocolate, ela trouxe uma fórmula da França que ninguém tem no Brasil, e você iria montar a empresa, você iria montar o lançamento do produto, você iria tal, sabe? Me deu foi o meu sonho, cara. Eu, como empreendedor, como garotão, tinha 23 anos, pô, que confiança é essa? O cara me deu tudo isso, assim. E eu fui, era lá no Morumbi, né? Na época, quem conhece São Paulo, é um bairro nobre de São Paulo e tal. E sabe o que aconteceu, Augusto? Desculpa falar assim, com toda a modéstia, foi um sucesso estrondoso. Vendemos pra caramba, foi um sucesso em São Paulo, chamava-se La Truffière, las trufas, né? La Truffière, caixinhas de 2, de 6, de 12, vendia em banca de jornal, essa foi a nossa estratégia. Vamos colocar em bancas de jornal nobres da cidade de São Paulo, para que a pessoa, quando vai comprar lá uma revista, um jornal, uma coisa importada, tem lá um chocolate importado, então podíamos pôr um preço mais caro, acendia a elite de São Paulo, e foi uma coisa muito boa. Aí o cara chegou para mim e falou, João, quero você agora 24 horas trabalhando para mim. Eu falei, não, 24 horas não dá. Eu tenho as minhas atividades educacionais, eu já dava palestra na escola, continuava fazendo as tutorias, e eu não quis largar a educação, sabe? O cara falou assim, você tem que largar a educação para ficar só comigo. Ou eu, a minha esposa, ou o seu colégio. O que você prefere? E eu, na hora, muito prazer em conhecer, eu vou para o colégio. Não tive a menor dúvida. Ali também outro divisor de águas fundamental na minha vida. Então, a gente vai tendo na nossa vida bifurcações, assim, né? O que você vai querer? Subir ou descer? Na verdade, é isso que Deus vai colocando para a tua liberdade ser cada vez mais sólida, mais forte. Então, foi isso que foi acontecendo comigo. Eu ia tendo sempre bifurcações, eu tinha que tomar decisões livremente, mas você sempre que escolher. E, graças a Deus, eu aprendi a escolher acertadamente. Por quê? Porque, na verdade, o que eu escolhi? Eu escolhi ajudar os outros, pensar nos outros, e não ter sucesso material, como iria ter mesmo, e ser um tremendo egoísta, como conheço milhões de pessoas assim hoje, todas frustradas e todas desanimadas na vida, apesar de terem um monte de dinheiro. Para que serve tudo isso? Para nada, né? Muito bom. Então, comecei, né, a trabalhar com educação, aí comecei a trabalhar com hotel fazenda, você acredita? Lá em Atibaia. Que legal, que legal. Eu gostei do hotel fazenda, porque eu podia compaginar atividades administrativas com educação. Porque esse hotel tinha atividades para crianças nas férias, eu estava sempre lá dando palestras, estava lá compaginando hotel fazenda com educação. Meu sonho, isso aqui é meu sonho. Então, todo fim de semana tinha palestras, havia retiros, atividade para paz, era uma coisa assim muito, muito dinâmica. E eu encantei, fiquei 10 anos trabalhando lá nessa região, até que chegou um momento que eu falei, bom, agora eu já amadureci, que eu já ganhei dinheiro, está na hora de eu me dedicar full time na área de educação. Então, eu falei assim para os meus botões, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, que eu gosto mais, né, e vou montar um colégio. Esse é o meu negócio. Eu vou focar agora em colégio. Esse vai ser o meu negócio. Então, repara que interessante, né? Eu precisava mesmo de experiência administrativa e trabalhar num colégio, as pessoas não têm noção. É tremendamente complicado.
é tremendamente difícil. É uma autêntica empresa, como o Hotel Fazenda, como uma empresa de chocolate, é exatamente igual. Tem que contratar gente, tem que ter marca, tem que cuidar muito bem das finanças, você tem que ter feeling, você tem que ter oportunidade. São negócios muito parecidos, porque está trabalhando com pessoas, satisfazer necessidade de pessoas. Então, é óbvio que às vezes as pessoas pensam que estão perdendo tempo trabalhando umas coisas, não percebem que não tem nada a ver em perder tempo, está ganhando maturidade, está ganhando experiência, para depois você aplicar em outros negócios, em outros caminhos. Então, foi isso que aconteceu exatamente comigo. Então, imagina, cheguei ao Rio de Janeiro, cheio de vigor, cheio de garra, falei, agora eu vou montar um colégio nessa cidade, na minha cidade maravilhosa, que eu tanto amo, né? Isso foi em que época? Isso foi exatamente no ano 2000, ano 2000. Ah, legal. Então, já 20 anos atrás. Quanta noção da cronologia. Então, 2 anos, no ano 2000. Aí fui lá no FRJ, e sabe o que a pessoa me falou? Cara, você não tem a menor condições de passar aqui no mestrado, você é de outra área, você não é da pedagogia, você não conhece nada. Foi assim um banho de água fria assim, tremendo. Falei, como assim? Aí, cara, eu não posso passar, eu não posso tentar. Não, mas aqui só entra pedagogo, aqui só entra quem fez licenciatura em matemática, em licenciatura em física, em português, em letras e tal. Então, quem já fez pedagogia estrito sensu. Agora você não vai passar nunca. Ah, que isso, pô, deixa eu tentar, tá? Né? Então você já percebeu que eu sou um cara determinado também, né? Quero ir para São Paulo. É colérico. É colérico, exatamente. Olha como é importante o tratamento para você superar as dificuldades da vida, né? Sim. Muito bom. O fato é que, imagina, quando eu fui fazer a matrícula do mestrado na FRJ, eu caí de costas. Que era assim, eram 450 candidatos, eu não sabia que iam ser tantos, para 25 vagas. Falei, caraca, agora caí na real. Caraca, eu não imaginava que ia ser tão difícil. O senhor decidiu fazer o mestrado para depois abrir a escola, ou o projeto de abrir a escola estava em paralelo com o mestrado? Eu falei assim, eu vou me preparar pedagogicamente para ter algum título para eu poder ter a autoridade de abrir um negócio da escola, senão eu não poderia abrir, porque para você abrir, ser um diretor de um colégio, você tem que ter pelo menos um título ou de pedagogia, graduação, ou de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Eu falei, se eu quero ser um diretor de colégio, se eu quero além de ser diretor de professor, então eu preciso ter algum título. Eu era administrador de empresas. Então aí que veio a ideia. Então vou tentar uma pós-graduação stricto sensu. Só o stricto sensu vale, não vale o lato sensu. Tem cursos de lato sensu, especialização em administração escolar, tem outros cursos assim desse grau, mas não servem, né? Muito bem, o fato é que fui lá e, cara, passei no mestrado. Fui muito feliz no mestrado. Sabe, eu comecei a perceber aquilo que eu já sempre percebia. Qualquer aula que eu dava, qualquer palestra que eu dava na UFRJ, eu encantava a sala de aula, encantava as meninas. E como que era para o senhor, assim, isso era uma dúvida minha, assim, desculpa interrompê-lo, que eu acho que tem a ver com a história. Como era para o senhor lidar com o mestrado e o doutorado, dado que ali que o senhor enxerga de mundo para a educação acaba indo muito de encontro com o que é muitas vezes pregado, né, nas faculdades de educação, especialmente por um aparelhamento aí há algumas décadas, né? E, então, querendo ou não, você tem muitas dessas estratégias que não é no âmbito do rebater ideias, né? Então, por exemplo, João Malheiro está falando uma coisa, eu discordo dele, então eu vou aqui rebater ideias. Não, né? Aquela questão, você vai ocupar o lugar, você vai tirar a pessoa, você vai boicotar, né? Como que era assim, senhor? Então, sabe como é que eu descobri isso, né? Eu não contei um detalhe importantíssimo, né, na seleção do mestrado, já que você provocou, então eu vou contar. O processo de seleção, você tinha que tirar uma nota na prova escrita, depois tinha uma prova de línguas, de inglês, no caso, e depois tinha uma entrevista, certo? E aí, como é que eu passei na prova, que era mais difícil, né? Escrita, porque eu não sabia nada, segundo eles, né? Depois eu passei na prova de inglês lá, muito bem, e depois, na entrevista, eram 3 pedagordas, como eu gosto de chamar, brincando, né? Me entrevistando, e eu pensei assim, cara, eu vou arrebentar nessa entrevista. Eu vou fazer um folder
A3, coloridão. Tem até um aqui parecido, né? Vou até te mostrar uma coisa tipo, desse padrão assim, ó, que eu vou usar hoje à tarde. Um negócio assim, ó, coloridão, todo bonitão, com esquema. Eu falei, cara, isso aqui vai arrebentar, eu vou dar show, porque eu era um homem de marketing, né, da FEA USP, eu estava habituado a fazer marketing com Hotel Fazenda, eu estava habituado a fazer marketing com chocolate, eu tinha muita malícia para fazer folders bonitos e tal, então eu cheguei lá com 3 grandes folhetos para cada pessoa da banca. Sabe como elas já receberam? Eu lembro até hoje, deram uma olhadinha assim no folder e falaram, cara, fala, querido. Então, ali eu tive... Você já entendeu onde você estava? O batismo da pedagogia marxista. Aí, rapidamente mudar a minha chavinha e virar, a partir daquele dia, que eu chamo de agente duplo. Eu virei um agente duplo na faculdade de pedagogia. Então, eu virei, para os professores, eu virei um marxista. Eu sei fazer esse tipo de trabalho. Eu já sei que esse cara é marxista, ele quer ouvir falar disso aqui de Durkheim, ele quer que eu fale isso de Dill, ele quer que eu fale isso de Marx, ele quer que eu fale isso. Então, eu sei fazer isso, sabe? Eu tinha muita cultura filosófica, eu tinha, e tenho até hoje. Eu sempre gostei de estudar, né, justamente para poder contra-argumentar, né? Então, o que eu ia fazendo? Eu, nas provas, eu representava, eu era um marxista. Né? E então as pessoas pegava não sabiam até a caneta vermelha, né? Eu falava, eu tive umas aulas ali de Marx na GV. Você pega até a caneta vermelha ali e escreve o que a professora quer, né? Senão... Então, exatamente. Então foi assim que eu fui passando. Então fui brilhante no mestrado, no doutorado já fui um pouco mais perseguido, saiba disso, você tem toda a razão. Mas da mesma maneira, eu fui fazendo triangulações, eu fui meio que tocando, peguei uma orientadora católica, muito boa, Maria Judite Sucupira, uma super orientadora. Eu fiz um doutorado em 2 anos, acredito. Uma coisa absurda de rapidez, porque eu estava com pressa e tal. O fato é que em 2006 ou 2007, eu acabei o doutorado e aí me chegam umas famílias da Barra da Tijuca. Olha que interessante, como o roteirista vai fazendo tudo perfeitamente. E ouvi falar de você dá muitas palestras aí sobre virtudes no colégios, por aí, nas universidades, em congressos. Eu já era conhecido como homem das virtudes. O meu doutoramento foi sobre o quê? Como um garoto tem que desenvolver as virtudes éticas como fonte de motivação escolar. Foi isso que eu provei, que quem é educado nas virtudes, ele supera a tal da falta de material, a falta de professor, a falta de pai, a falta de mãe, a falta de tudo, que é o que acontece hoje em 90% das crianças de escola pública, né? Agora eu falava assim, se vocês na escola pública educam nas virtudes, você está imunizando essas crianças do desespero e está lhes dando resiliência para justamente superar as suas dificuldades e vencer na vida. Essa é a minha tese de doutorado. Então, isso ficou muito inspirado em Santo Tomás, né? Totalmente. Todo o caminho das virtudes foi inspirado no São Tomás de Aquino. Exatamente isso. Eu fui na Suma e fui na fonte, século XIII. E ontem mesmo, no meu percurso, né, a última aula do percurso, eu falei desse caminhar, das virtudes, como é que é o caminhar delas, etc. Então, muito bem. O fato é que me procuram esses grupos de famílias e falam, João, queremos que você seja o diretor do Colégio Porto Real. Você topa? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu vim para isso, eu voltei para o Rio para isso. Então, encontro esse grupo, encontro pessoas muito boas, muito idealistas, e junto com uma tal da Adriana Abreu, que também está aí no Instagram bombando, e era muito conhecida também e tal, fala muito de temperamento, etc. Então, juntos nós dois fomos atrás de todo esse projeto e inauguramos o colégio em 2012. Então, já faz 8 anos que o Porto Real existe. 15 famílias, olha só, 15 famílias, começa pequeno, colégio bom tem que começar assim. Por quê? Porque você tem que criar tudo do zero, tudo, não há nada igual ao Porto Real, não há nada. O que é isso? Temos que formar professores do zero, estão todos intoxicados, como você acabou de dizer. Eu queria que tivesse um Porto Real aqui em Goiânia. Vai ter. Eu tô aqui, tem que ter um aqui, né? Eu tô preocupado. Na família de Nazaré, colégio Família de Nazaré, já ouviu falar desse colégio? Do padre Luiz Henrique. Estive dando uma palestra ano passado aí.
É um colégio Que legal, maravilhoso. eu preciso conhecer colégios aqui em Goiânia. Eu ando Então, meio reflexivo em entender o que está acontecendo. então Enfim, procura o mas é colégio outro assunto. Padre Luiz Henrique, diretor, e tu vai ficar encantado com ele. Ele é um João Malheiro em Goiânia. Exatamente igual. Muito bem, fechou parênteses. Aí Legal. começamos o colégio com 15 famílias. Cara, no ano seguinte tínhamos 45 famílias, no ano seguinte tínhamos 90 famílias, no ano seguinte tínhamos 180 famílias, depois no outro tínhamos 250 famílias. Quer dizer, o nosso crescimento foi exponencial em virtude do quê? Qual é o nosso segredo para o Porto Real ter tido tanto sucesso em tão pouco tempo? Formamos famílias. Formamos as famílias. A nossa principal preocupação é mostrar para os pais que eles são os responsáveis pela educação, eles são os responsáveis pelo sucesso do Colégio Porto Real. É os pais, não somos nós. Nós somos colaboradores dos pais, nós somos, sim, assessores, mas quem vai fazer um colégio acontecer é sempre os pais. Por quê? Porque quem forma as crianças, que é o responsável principal pela formação de uma criança, são os pais, acreditem nisso. Se um colégio está longe da família, não torna-se aliado dessas famílias, você constrói de manhã e a criança chega em casa e destrói à tarde. E aí você está perdendo tempo. Você não consegue criar nada de útil. Então, essa foi a grande descoberta do doutorado. E também eu visitei com a Adriana escolas em Portugal, na Espanha, na Argentina, no Chile. Tem mais algum lugar que eu fui. Na Itália. Né? E a gente viu qual era o segredo do sucesso dessas escolas. Formação de pais. É isso. Então, obviamente, a gente faz tutoria com pais, sei lá. Aquele tutor com 18 anos que fazia com as crianças, hoje ele faz tutoria com pais, com crianças, com avós, com qualquer tipo de gente. Ele tá com essa sabedoria justamente de ajudar a mostrar para os pais onde é que está o caminho da verdade educativa e onde é que está o caminho da mentira e do erro, né? Então, esse meu curso que eu fiz agora na internet, chamou O Percurso, né? Com 7 pontos, 7 salas. Os pais entram numas salas que estão dentro da alma dela, né? E ela vai se conhecendo melhor e vai vendo que justamente todos os problemas educativos de um bom pai, de uma boa mãe, estão dentro delas, não estão fora. Eles não sabem educar os filhos, não é porque a criança é sanguínea, ou porque o pai não tem tempo, ou porque a mãe é estressada e colérica. Não tem nada a ver. São problemas de formação educativa que eles nunca tiveram. Então, como é que um pai e uma mãe vai ser boa mãe ou pai hoje, se eles nunca foram preparados para isso? Então, aí estava o segredo do Colégio Porto Real. Então, aí a gente investe muito nessa parte. Depois investimos, em segundo lugar, na formação dos professores, como eu já dizia. Por quê? Porque os nossos professores, eles têm que ser modelo de virtudes, eles têm que ser exemplares, eles têm que ser hiperexcelentes. Então, todos os nossos professores da educação infantil, ouvem isso, eles chegam 1 hora antes do colégio, então o colégio começa às 8, todos os professores chegam às 7 da manhã e todo dia tem formação. Todo dia. Que legal. Do trabalho. Formação de professores, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista da virtude, também da virtude, do ponto de vista de ser uma boa mãe. Wi-Fi. Começa a ter um diferencial. Travou aqui, eu tive que botar aqui no 4G. Se der para o senhor repetir esses últimos segundinhos aqui, acho que eu travei aqui, não apareceu. Tá, simplesmente estou dizendo isso aqui. Então, quando você da formação, deles chegarem mais cedo, da formação não só acadêmica, eu não ouvi. Então, não tem formação só acadêmica, mas tem também a formação, vamos dizer assim, familiar, como ser uma boa mãe, né? E também a formação de estudo. As nossas professoras se tornam professoras formadoras. Não é só, portanto, o conhecimento técnico, acadêmico, mas a gente forma uma professora com uma visão muito mais ampla, que é o tema da minha live de hoje à noite. Eu vou dar uma live hoje sobre a educação personalizada, que é justamente explicar
O que é um professor que sabe praticar a educação personalizada? É exatamente isso, um professor altamente completo, altamente gabaritado em todos os âmbitos do ser humano. Não é só sabe ensinar muito bem a escrever, a alfabetizar, a pintar, a dançar, jogar bola, educação física, inglês, história, matemática. Não, tudo bem, isso todo mundo sabe fazer. Se é um pouco esforçado e tem um preparo bom na universidade, acaba sendo bom. Agora, ninguém sabe hoje educar uma criança tendo um bom tutor. Ninguém sabe hoje conversar com o pai, com a mãe. Porque quem faz as tutorias com os nossos pais? Os nossos professores. Para os professores, vai fazer 3 tutorias por ano. 3, a cada 3 meses, o pai tem uma tutoria de 1 hora sobre cada aluno do Porto Real. Os 250 alunos fazem tutoria com os pais 13 vezes por ano. Então, são 750 tutorias por ano. Olha o trabalho que isso dá, né? Então, o professor, quando é contratado para Porto Real, ele não está preparado só para ser professor, como é por aí nas outras escolas. Ele é preparado para ser professor formador, formador de pais, formador de alunos. Os alunos também têm um tutor, que é o próprio professor. Então, isso tudo vai dando todo um conjunto muito mais rico, né, do ponto de vista educacional. Dá para entender? Então, sim, eu fui, então, desenvolvendo esse projeto do Porto Real, em vez desse crescimento, a gente já começou com 1 casa, 2 casas, 3 casas, e agora estamos alugando um prédio. Quer dizer, a gente está crescendo, né, devagarzinho, mas é assim que tem que começar um colégio, pela base, formando bem as famílias, formando bem os professores, e tudo vai crescendo harmonicamente junto com os alunos. Então, hoje você vai no Porto Real, você respira um ambiente diferente. E as pessoas falam assim, João, eu não sei explicar o que tem aqui dentro dessa escola. A gente respira aqui como se fosse um lar, uma família. Todo mundo aqui é amigo, todo mundo é confiante, todo mundo está motivado. Aqui está todo mundo, aqui no confinamento agora, pô, foi incrível, né? A gente perceber como os nossos professores se deram a vida para fazer aula online, aula gravada, tutoria com o aluno. Pô, até às 10 da noite ficavam preparando. Quer dizer, caramba, que equipe eu tenho, meu Deus. Mas por que eu tenho essa equipe? Porque a gente investe na formação deles. Deu para entender o que é educação, Augusto? Sim, sim, então, sim. Isso é educação, né? Que é, no fundo, você querer criar um núcleo que eu chamo a alma da escola. A minha escola tem alma. Alma é exatamente isso, né? O que é que nos une entre todos nós? É um ideal de serviço, um ideal de bondade, um ideal, né, de tornar o outro feliz, que é o amor, né? Então, quando você cria isso em todos os pais, em todos os professores, em todos os alunos, de forma, sabe, inexplicável, a gente cria ali uma áurea, ali, uma bolha de proteção do bem, que vai dando um diferencial gostoso. A pessoa se sente lá com paz, com alegria. As crianças não querem sair do colégio. Você tem que mandar embora, porque teu pai está te esperando lá na rua, cara. Vai lá. Então, foi assim que eu fui, então, amadurecendo, desenvolvendo. E agora entra... Olha que coisa misteriosa. Em janeiro deste ano, chega essa Adriana, que eu já te falei dela, falou assim, João, você tem que entrar no Instagram. Instagram? Ah, isso é uma chatice, é coisa de mulher e tal. Não, você tem muito jeito para palestra, tem muito jeito para isso, para aquilo. Por que você não entra no Instagram e fala, olha, eu vou sair de férias agora, em fevereiro eu penso sobre isso. Eu cheguei aqui em fevereiro, né, 6 de fevereiro, eu falei, vou abrir então o Jab Malheiro, né, que é a tal da minha conta, o meu perfil, né. Abri lá, tinha 10 seguidores. Né? E aí, ela falou assim, faz uma live aí, qual que você prefere? Vou falar sobre o medo, né? Tá todo mundo aí com medo aí do vírus, falar do medo. Uma live, 2 lives, 3 lives e tal. Você sabe que hoje à noite, vou fazer a 48ª live. Que legal, que legal. Em 6 meses, estão todas gravadas e listadas, organizadinhas aí no meu canal de YouTube, quem quiser assistir, que seja à vontade. Essa aqui também vou colocá-la, sem dúvida, no nosso canal. Essa aqui está sendo a 48ª live, essa aqui. E depois falaram assim, João, agora tem que fazer um curso aí para o confinamento, faz um curso. Aí eu falei, vou pensar em alguma coisa assim diferente, então, como tornar um pai, uma boa mãe, um bom guia educador, né? Um bom pai formador. Aí eu montei, então, esse curso, né, que eu chamei de Upper Curso,
Então a pessoa vai vai entrando em várias salas dentro da sua alma, e vai se conhecendo cada vez melhor como ela é, e vai entendendo por que ela não é tão boa assim como mãe e como pai. Ela entende a lógica, porque ela tem dificuldade de educar bem os seus filhos. Quando você entende, você se aceita muito mais e tenta melhorar. Esse é o passo de qualquer psicólogo, de qualquer psiquiatra. Você tem que se conhecer, se autopossuir, para depois, inclusive, você conseguir se dar aos outros, né? É um processo de conhecimento, posse e dar-se, né? Senão você não consegue dar-se, porque você não se possui, e você não se possui porque você não se conhece. Esse é mais ou menos o mecanismo do nosso percurso. Sabe quando as pessoas se inscreveram? Para minha surpresa, eu esperava assim no máximo, que era a primeira vez que ia fazer um curso assim online, falei, espero um curso com 50 pessoas, estou feliz, né? Porque imagina uma aula com 50 pessoas, um curso de 7 encontros, já é bastante bom. Se inscreveram 220 pessoas. Caramba, que legal. Quase 5 vezes mais do que eu esperava. Falei, caraca, que interessante. E ontem, sem querer me achar o bonzão, os elogios foram rasgados, os 220 pessoas. Todo mundo já está vendo o percurso 2, o 3, o 4. E eu falei, vai ter, com certeza, vai ter, porque foi tão bom. Mas imagina, por que foi bom? Porque eu sou apaixonado, como você percebeu durante toda a live, e eu tenho bastante já experiência para poder mostrar para os pais. Imagina, depois de tantas tutorias com pais, tantas tutorias com professores, tantas tutorias com alunos, você vai ganhando uma experiência muito viva da educação. Então, isso que eu digo, eu não sou um pesquisador da FRJ que fica estudando o sexo dos anjos, né? Não, eu sou um educador que eu estudo o mundo real, de hoje, da manhã. Então, eu já respondi em 6 meses também, eu ontem fiz a conta, 1.500 perguntas que o pessoal que está me seguindo, que já são 13 mil, hoje já são 13 mil. Há 6 meses muita atrás. pergunta. Então, 1.500 perguntas, e se você ler os meus stories, você vê que eu capricho mesmo. Né? Exato, por quê? exato. Eu capricho porque aquilo sai aos borbotões, aquilo me sai, eu escrevo muito rápido no computador, mas eu não sei o que faço aquelas artes todas bacanas, tem uma equipe que me ajuda a fazer tudo isso, saiba disso. Eu sou só conteúdo, aí são uma equipe muito boa, muito criativa, casos que eu também pesquei, né, a dedo, evidentemente, né, e pago muito bem a eles todos, evidentemente, para estarem motivados, mas de forma que o Diabo Malheiro hoje também um sucesso e tem a ver com essa lógica do roteirista, não? Tem a ver. Sim, que legal, hoje eu vejo legal. e parece que Deus foi me preparando para fazer esse trabalho do Diabo. Além do Porto Real, eu vejo que os dois têm que estar agora em paralelo. Assim como na época o Hotel Fazenda tinha que estar em paralelo com a educação, lembra disso? Agora o Porto Real tem que estar em paralelo com esse meu trabalho, né, de redes sociais. Que são muito complementares. Isso, e vai crescer muito. Quando começar a poder ser presencial, eu já consigo imaginar um turnê pelo Brasil todo, porque eu já tenho gente me pedindo de joelho para ir em todas as capitais. Crie outros colégios assim, uma franquia. Olha, para mim, aqui tá com 2 minutinhos aqui que o cronômetro que aparece. Então, faça agora seria uma pergunta. Não, que eu queria falar que seria um imenso prazer tê-lo aqui em Goiânia com um colégio desse, né? Então, que as pessoas do Rio saibam aproveitar, né? Sem dúvida. E já agradecer aqui desde já, né, por ter compartilhado isso. Depois a gente tem que fazer alguma outra live para ouvi-lo, alguns temas que eu tinha notado aqui que seriam interessantes, desde a passagem ali do coração de egoísmo para o coração de amor e como que é inevitável o sofrimento disso, ou isso, o emotivismo, né, que é um problema gigantesco hoje em dia, né? Não quero, quero. Assim, em nenhum momento você se perguntou se era importante, se você tinha que fazer independente de querer ou não, né? Sobre o atraso cronológico, ou sobre como que os pais delegam, etc. Enfim, então uma série de temas. Então você tem que chamar para outra lá. A gente vai chamar assim, questões educacionais do momento. Entendeu? Que aí já foge um pouco do objetivo da nossa live de hoje. Concorda comigo? Acho que a gente cumpriu o papel. O papel era contar a minha história. Acho que ficou bem claro que é um projeto. Foi ótimo. Para mim foi um prazer mesmo. Aqui tá com 1 minutinho, então só deixando aqui o agradecimento. Foi um prazer assim ouvi-lo. Muito obrigado pelo seu trabalho. Isso faz uma diferença gigantesca, né? Acho que todas as pessoas que estão por dentro do que está acontecendo na educação do país ficam de cabelo em pé quando veem o que está acontecendo, né? E ter essas referências cada vez mais especial. Então, muito obrigado
por ter compartilhado aqui. Tem 30 segundinhos, deixa esse espaço aí para o senhor. Então, olha, pessoal, quem nos acompanhou, então sabe que eu contei tudo isso, não para me achar o bonzão e gambar, para que você perceba que há sim um projeto divino para cada ser humano. Você precisa encontrar o seu projeto divino, a sua identidade, e quando você se encontra, a sua liberdade explode e ninguém mais te para. Esse eu vou falar ontem na palestra sobre resiliência. O homem que tem uma liberdade forte, porque está apoiado numa identidade, essa pessoa é irresistível. Um abraço, pessoal.